Você está acompanhando Além da Notícia hoje falando sobre o tema da corrupção e nós estamos aqui tentando entender como contextualizar, como entender, como combater a corrupção. E, professor, me preocupa uma coisa, ao mesmo tempo quero tornar isso uma pergunta. O brasileiro está acostumado com a corrupção? Acostumado, eu acho que não, né? As pessoas acabam, vamos dizer assim, criando uma resistência à corrupção, porque não é bom. Na verdade, as pessoas gostam daquilo que é bom. As pessoas não gostam daquilo que é ruim, né? Então, na verdade, quando uma pessoa começa a fazer aquilo que é bom só para ela, no agregado, isso causa a sensação geral de que o coletivo está sendo prejudicado. Por quê? Nós temos que fazer aquilo que é bom para a gente, desde que não prejudiquemos as outras pessoas. Então, o bem coletivo, nesse sentido, ele deve prevalecer sobre esse bem individual. Mas quando eu priorizo o bem coletivo, eu acabo também protegendo, tutelando o bem individual, porque eu vou acabar abrindo espaços, né, para a liberdade legítima do indivíduo, que é aquela liberdade que não prejudica ninguém, que não faz mal para ninguém. Então, as pessoas, né, gostam do que é bom. E a corrupção é muito ruim. Eu não digo que as pessoas, né, se acostumam com a corrupção, elas se adaptam para sobreviver. O brasileiro é um sobrevivente, não é? Se nós olharmos, né, para o mapa do Brasil e pensarmos como que o Brasil, não é, ele foi incorporado ao direito, a gente começa a entender por que esse sistema, esse dispositivo da lei tem dificuldade para se generalizar, para criar os efeitos que dele se espera, não é? As leis acabam não funcionando como deveriam funcionar. Por quê? O Brasil, ele se formou em torno de grandes fazendas, não é? Então, a atenção, né, da nossa metrópole, de Portugal, estava voltada para as grandes fazendas. O resto não interessava. Então, você tinha lá as grandes fazendas, e quais eram os atores nessas fazendas? Eram os escravos, né, que eu chamo aqui de ator por uma mera concessão, porque eles estavam sob opressão, eram considerados, né, no Brasil, até a proclamação da República em 1889, como bens semoventes, não é? Se a pessoa fosse declarar lá o seu imposto de renda naquela época, ele ia colocar lá o seu patrimônio, um cavalo, um boi, uma galinha e um escravo, não é? Então, essas pessoas, os escravos, não é, eram considerados patrimônio dos senhores, não é? Então, os escravos, então, eram atores dentro dessas fazendas, não é? Tinha o senhor, não é? O senhor que mandava nesses escravos, e havia ali um corpo intermediário que eram os capatazes, aquelas pessoas que impunham, não é, a opressão, a tirania do senhor sobre aqueles escravos, não é? Então, vejam, eu disse no começo que as pessoas, né, são mais produtivas quando elas têm uma crença de que a sua relação de trabalho é justa, que a sua relação de trabalho, na verdade, não está, vamos dizer assim, imbuída de injustiça, não é? Então, pensa na posição do escravo. Eu estou aqui trabalhando simplesmente para enriquecer aquela pessoa. E esse trabalho me torna um animal, uma coisa, não é? Então, não tem como se estabelecer, né, um país com essa divisão, né, abissal entre senhor e escravo. E o Brasil foi, talvez, a última nação do mundo, né, a abolir a escravatura, não é? Então, veja que esse problema da escravidão, ele acaba criando, vamos dizer assim, lastro no Brasil, né? Então, além das fazendas, você tinha os intertícios, ou seja, aquelas pessoas que não eram escravas, não é? As pessoas que viviam ali de um pequeno comércio, de uma pequena agricultura, ou que agregavam-se à propriedade de alguém. São pessoas que eram ninguém para o Estado. O Estado não se preocupava com essas pessoas porque essa economia para o Estado não era relevante, era uma economia apenas de subsistência. Então, a ordem jurídica se estabelece em torno de quê? Em torno daquilo que interessa para o Estado. No começo, então, essas grandes fazendas e depois, não é, aquelas regiões onde havia produção de ouro, não é? Então, o Estado se preocupa somente com essas áreas, não é? Então, o que acontece é que a legislação, a lei acaba não alcançando uma grande parte da sociedade, essa sociedade que vivia nos interstícios e que não interessava a ninguém. Essas pessoas acabavam, né, dentro de uma situação muito difícil, lutando para sobreviver, não é? Às vezes não tinham amparo do Estado, não tinha legislação social, não tinha nada. Inclusive, o Getúlio Vargas, né, ele se tornou, não é, essa figura importante que é, porque ele começou a atuar nesses interstícios.
incorporar essas pessoas que estavam absolutamente excluídas, né, da economia, excluídas da política. Dar-lhes direitos, né? Exatamente, exatamente. Agora, e como é que a gente poderia agregar este pensamento do século XIX para o momento atual, esse momento de hoje que nós temos hoje na política? Por que tanta corrupção na política hoje? E estes que viviam, esses interstícios que o senhor citou, seríamos nós hoje que não estamos atuando na política diretamente? Exatamente. Inclusive, eu não vejo que esse momento seja um momento necessariamente ruim. Nós estamos em crise, alguma coisa está dando errado. Ou seja, até pouco tempo, nós tínhamos no Brasil esse sistema de corrupção muito bem estabelecido. Uma mídia que era menos atuante, ou então que atuava para manter o status quo, não tinha muito acesso à internet, as pessoas viviam muito isoladas aqui no Brasil mesmo, então no seu bairro, na sua própria casa, mas com a internet você acaba produzindo uma abertura do Brasil para o mundo. E as pessoas começam a ver experiências de outros países. As pessoas começam a ver que outros países conseguiram resolver problemas que estão nos assolando até hoje. Por exemplo, esses protestos de 2013, que precederam a Copa do Mundo, começaram a partir, pelo menos em parte, de uma experiência que um jovem do Rio de Janeiro teve. Ele foi para os Estados Unidos e lá ele viu o transporte público funcionando adequadamente. Ele viu estradas muito bem mantidas pelo poder público, o comércio bem funcionando, as pessoas ricas, as pessoas felizes, satisfeitas. Ele volta para o Brasil e começa, então, a divulgar uma completa insatisfação com a situação que ele vivia na sua comunidade no Rio de Janeiro. Então, quando você abre o Brasil para o mundo, as pessoas começam a ver experiências boas e querem reproduzir essas experiências aqui no Brasil. Então, na verdade, hoje, essa crise que nós temos, não é porque a corrupção aumentou necessariamente, é porque ela veio a público. As pessoas começaram a ver, a perceber o que por muito tempo... E é importante destacar, e veio a público devido a esta abertura que aconteceria de qualquer maneira. Exatamente. Fosse qual governo fosse, estivesse quem estivesse. Porque era impossível nos mantermos com este avanço das tecnologias fechados do jeito que estávamos antes, não é? Exatamente. Eu diria que em grande parte, não sei se o senhor concorda, a internet foi quem trouxe esse grande avanço juntamente com o fortalecimento dos meios de comunicação. Exatamente. No Brasil, nós temos a mania, Ronaldo, de atribuir todos os males, todas as coisas boas ao governo. Sim, exatamente. Mas não é isso. Na verdade, sim, há mudanças que são com causas muito mais complexas do que simplesmente o governo. E há mudanças que são inevitáveis. Exatamente. Não é mérito de um governo ou de outro. Exatamente. Podemos até citar aqui o Maquiavel, na verdade, um dos primeiros cientistas políticos que o mundo conheceu. Ele diz o seguinte, que a boa política é aquela política que controla a contingência. Ao dizer isso, o que ele está nos ensinando com isso? Que existem fatos que não decorrem da política, mas que a política tem que ter a habilidade de domá-los. Então, a boa política controla essas contingências. E, no caso, a internet, para a política que estava estabelecida no Brasil, se tornou uma contingência. Há um dado que veio da realidade, ninguém planejou, ninguém quis, vamos dizer assim, de forma consciente e premeditada, abrir o Brasil dessa forma, e de forma tão rápida também, mas isso veio. E isso acabou, então, vamos dizer, abalando as estruturas do poder estabelecido no Brasil. Parte também desse processo decorre do seguinte, o Brasil investiu muito no Ministério Público e na magistratura. O Brasil investe bastante, um dos países que mais investe hoje no mundo nessas duas instâncias. E parte dos procuradores da República foi estudar no exterior, nos Estados Unidos. Parte da magistratura, inclusive o próprio juiz Sérgio Moro, foi estudar no exterior. E lá eles tomaram conhecimento de como que o direito é praticado lá nesses países mais desenvolvidos. Ao voltar para o Brasil, o que eles fazem? Começam a fazer uma revolução. Então, essa abertura do Brasil, seja pela internet, seja pelo treinamento de juízes, de procuradores no exterior, acaba, então, levando ao abalo das estruturas do poder político no Brasil. Agora, eu acho que essa estrutura do poder político, ela não é partidária, ela é super
Não é? Ou ela, na verdade, está acima das estruturas dos partidos. Não é? Ela é algo mais, não acima, mas é algo que se comunica, não é, com diversos partidos. Não é? Então, não creio que, na verdade, a corrupção no Brasil possa ser vinculada ao partido X ou ao partido Y. É algo que, na verdade, está no Brasil, que veio sendo produzido no Brasil desde esse começo, né, do Brasil, desde a fase da colônia, foi se estabelecendo, as pessoas foram se adaptando. O que aconteceu agora é que realmente, né, esse sistema político acaba não mais se coadunando com essa nova realidade. Ou seja, a crise no Brasil decorre do fato de que nós temos hoje pessoas mais cidadãs, pessoas mais educadas, pessoas mais esclarecidas e pessoas mais exigentes. Né? Então, quem quiser, doravante, se estabelecer na política no Brasil, vai ter que conversar, vai ter que convencer essas pessoas. E elas são mais difíceis de convencer. Mas nós temos aí um problema gravíssimo, imagino eu, falando agora mais diretamente na corrupção dentro da política, nos partidos, que tal qual o senhor citou aqui, por exemplo, esse fatiamento entre amigos do rei desde a época da nossa colonização, é hoje o fatiamento do poder. Isto, nós vimos isso no governo Lula, vimos no governo Dilma, se vier agora, chegando o governo Temer, a gente já percebe também um fatiamento assim, cedendo ministérios e cargos para um partido A, B, C. Este é um mal que nós sabemos que vem fazendo mal ao nosso país. E uma política assim vai continuar fazendo mal ao nosso país, esse fatiamento do poder. Todavia, do jeito que nós, segundo os moldes que nós temos hoje na política, não dá para se governar se não for assim também. E como resolver isso? Então, na verdade, a política, ela promove, né, a unificação do poder. A economia, ela trabalha com o fatiamento, na verdade. Né? Cada agente econômico, né, está competindo com todos os demais. Então, a competição perfeita seria isso, né? Os agentes econômicos, né, competindo uns contra os outros e, ao final, prevalecem os mais eficientes. Mas, no caso da política, a lógica é a inversa. Por quê? Porque, na verdade, não se busca, né, vamos dizer, como eu disse desde o começo aqui, o despontamento do indivíduo, mas sim do coletivo. Então, nós, na política, temos que buscar aquilo que é o bem comum, aquilo que interessa a todos, aqueles bens que são indispensáveis à produção da ordem pública. Então, são esses valores gerais, esses valores comuns, que acabam produzindo esse amálgama, não é? Que mantém o país bem organizado, bem ordenado. Não é? Então, no caso, se você tem uma política funcionando adequadamente, não é? Você vai ter também um espaço para maior liberdade do próprio indivíduo. Aquela lógica que nós apontamos também no começo, do indivíduo contra o coletivo, também pode ser aplicada ao partido. O partido, em parte, ele tem uma divergência com o coletivo porque ele defende ideias, valores que são parciais. Só que o partido não pode, né, defender interesses que são de um determinado grupo apenas da sociedade. O que deve presidir na atuação do partido é esse bem geral, é esse bem comum. Então, o fatiamento, né, do poder é impossível porque o poder, na verdade, numa república, ele é indivisível, é o poder do povo. Não é? Agora, esse fatiamento de cargos, ele acontece em outros países do mundo, né? É até normal, desde que ele não esteja visando ao favorecimento de certas pessoas, mas sim a visões diferentes do bem comum. Os partidos deveriam corresponder a visões diferentes do bem comum, e não ao bem particular, ou seja, uma luta para fazer prevalecer interesses parciais em detrimento dos interesses coletivos. Bom, todavia, eu acho que uma coisa há uma unanimidade de pensamento. O nosso sistema político precisa ser renovado imediatamente, não é? Certamente. Não é? Então, hoje, né, na verdade, nós nem podemos muito, né, criticar os partidos e os políticos, porque às vezes o brasileiro também, isso eu acho que talvez seja um pouco de desonestidade de muita gente, dizer o seguinte: poxa vida, o político X, o político Y me decepcionou, não é? O político X ou o Y me decepcionou. Só que o problema é o seguinte, né, um dia eu perguntei isso aí para um cidadão, uma pessoa dessas, né, comuns, eu gosto muito de conversar com as pessoas comuns, aprendo muito com as pessoas comuns. Talvez seja as pessoas com quem eu mais aprendo, não é? Mas eu disse para ele: mas se você elegesse político, você não faria as mesmas coisas que essa pessoa está fazendo? Faria.
Então, né, essa contradição é que nós temos que eliminar. Então, não adianta, né, se nós hoje temos um sistema, né, que acaba favorecendo essa corrupção, né, os partidos vão chegar e vão se ajustando. Os políticos vão chegando e vão se ajustando. Por quê? Quem não se ajustar não sobrevive na política. Então, o sistema, né, nesse sentido, a corrupção é até impessoal, ele acaba, na verdade, exigindo que as pessoas, né, pratiquem um padrão de honestidade que seja inferior ao da própria população. E a boa política deveria incentivar uma seleção das pessoas que têm uma moralidade acima da média. Para quê? Para você ter um desenvolvimento da moralidade ao longo do tempo. Não é? Ou seja, certos países, não é? Os países desenvolvidos, eles, na verdade, se você analisar a história desses países, essa história segue um padrão linear de desenvolvimento de moralidade. Eles vão aperfeiçoando, não é, os mecanismos de soluções dos problemas coletivos. Já outros países, não é, vivem num ciclo vicioso. Não é? Ou seja, você tem, na verdade, uma mera circulação de elites no poder. Hoje é uma elite, amanhã é outra elite, mas todas elas oprimindo a maioria. Obrigado, professor, pela riqueza de esclarecimentos, de reflexão também. Foi um prazer tê-lo aqui e até a próxima. E a você que esteve conosco até agora também, o nosso muito obrigado. Tenho certeza que esse programa contribuiu para muita reflexão e para a gente entender esse contexto de corrupção no qual vivemos em nosso país e que depende muito de nós para que a gente transforme essa cultura da corrupção numa cultura de retidão. Fique com Deus. Você pode rever este programa no nosso canal no YouTube e também no nosso site alemdanoticia.net. Até a próxima semana, se Deus quiser, com outro programa como este. Boa noite, bom sono, até lá.